gente costuma fazer um estudo topográfico com o produtor para avaliar o melhor ponto na propriedade ou entre grupos de produtores, né? Então a gente avalia ali o terreno para ver que ponto delimitado pela altitude, pela disposição solar ou proteção que tenha de ventos, a gente busca colocar em um local que vai ser o mais representativo possível para todos que estiverem usando a estação. Ela tem um raio estimado de representatividade de 2 km. Então isso em condições ideais, vamos dizer assim, né? Em campanha ou campos, você fala que ela tem até um raio de 2 km de leitura. Então isso dá 1.200 hectares. Claro que aqui na Serra Gaúcha, que a gente tem relevos bem acidentados, não é essa mesma representatividade, mas ela vai ser útil para todo o município, praticamente. Como uma referência já para tu tomar uma decisão de manejo. Ela funciona com bateria, painel fotovoltaico, a gente consegue disponibilizar alertas, né, notificações personalizadas. Então hoje a gente já tem ali alertas de horas de frio acumuladas, de condições não adequadas para fazer a aplicação, por regras ali que a gente cria, se a umidade estiver abaixo de 40%, se a temperatura estiver acima de 26 graus, se o vento estiver acima de 10, 15, 20 km por hora, a gente já tem notificações básicas e a gente consegue personalizar conforme o produtor também quer. Essa informação é atualizada de 5 em 5 minutos e daí vai te disponibilizando isso em leitura e em gráficos. Então, olha só, ali a gente tem esse baldezinho aqui, ele é um pluviômetro digital, né? Ele funciona com um sisteminha de gangorra ali dentro. Então, cada vez que chove 0,2 milímetros, a gangorra cai para um lado e vai medindo assim. Ali a gente tem a velocidade do vento, velocidade e direção do vento. Aqui a gente tem temperatura, umidade e pressão atmosférica. Outros sensores que não estão aparecendo ali nessa foto, o molhamento foliar, né? Tem um sensor que ele é uma plaquinha assim que a gente bota junto com a folha, ele vai ler a porcentagem de umidade e temperatura da folha para avaliar a predisposição a doenças fúngicas, né? A gente tem um sensor de radiação solar global, então isso é mais usado em cultivos protegidos, né? Então viu que passou ali de mais de 1.000 watts por metro quadrado de radiação, fecha o luminete para proteger mais hortigranjeiros, né? Temperatura, umidade e eletrocondutividade do solo, isso é bem importante para manejo de irrigação ou de fertirrigação. Então aqui a gente tem um painel, né, com um resumo de todos os sensores. Então, imagina que tu está lá vendo a situação da tua propriedade em tempo real. Temperatura do ar, média do dia, mínima e máxima. Umidade do ar, mínima, média e máxima. Temperatura, a radiação solar, umidade do solo, tá bem úmido, 28%, um pluviômetro, esse aqui é bem interessante, importante, né? Olha só, acumulado, hoje choveu 11 milímetros, nos últimos 7 dias choveu 195 milímetros, últimos 30 dias choveu 492 milímetros. Então tu vê ali, tá na umidade ideal, tá no vento ideal. Cada grau a mais que está de temperatura ou porcentagem de umidade a menos no ar seco, tu começa a ter porcentagem de perda por deriva, né? Antes a gente estava mostrando o painel, agora estamos mostrando os gráficos. Consegue ter a leitura por dia, aumentou, esquentou, consegue correlacionar esses gráficos e agora vamos mostrar no que usaria, qual é a aplicabilidade e a confiabilidade dele. Por exemplo, a gente tem aqui o sensor de pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? A pressão atmosférica é o peso da coluna de ar sobre nós. Conforme a formação de nuvens, conforme a formação de uma frente fria, de uma mudança do tempo, existe uma correlação direta entre a queda da pressão atmosférica e a previsão de um tempo ruim, de chuva. E olha só, puxamos aqui 2 gráficos, de pressão ali em cima e de pluviometria. Olha só que interessante, aqui só a pressão quentinha aqui, 1010, então desde o dia 11 ali, terça-feira, a gente começou a ter uma tendência de queda da pressão atmosférica, desde terça-feira. E olhem só,
já estava mostrando ali há um dia que estava caindo a pressão. Quanto caiu nesse um dia, Levi? 10 milibares é certeza de chuva, né? 6, 7 milibares já é indicação de chuva. Então a gente teve 24 horas de previsão mostrando que ia chover. Quanto mais desce, mais estava se confirmando essa chuva e ó, não deu outra. Aqui ó, começou a chover. Ó. E continua a baixar a pressão atmosférica, choveu mais ainda. Depois a gente começou a ter uma tendência de melhoria. Ó. Isso é o que está acontecendo de ontem para hoje. Começou a melhorar o tempo, né? Passou a chuva e agora a gente tem uma tendência de tempo bom esse final de semana. E está se confirmando a tendência de tempo bom no final de semana.